Bom dia, boa tarde, boa noite ao mundo todo. O Eno no Japão, o Marcel na Suíça, na Itália, o Marco Munhoz no Chile, o Sebastião Camus na Argentina e todo o pessoal que nos ouve aqui pelo canal 525 da TV City TV Plus. O Plus é porque nós somos mais mesmo. E nós estamos aqui trazendo hoje uma grande notícia para vocês. Uma notícia que nós estamos tentando melhorar o Brasil. Todo mundo deve tentar melhorar o Brasil. Para melhorar o Brasil, a gente tem que ter uma série de coisas. Eu sempre estive nas feiras internacionais de aviação, nessas grandes feiras. E nessas feiras eu procuro saber o que acham dos nossos estandes do Brasil, etc. E me disse, numa das últimas feiras que eu fui, que o nosso estande era muito bom, mas nós tínhamos um defeito, um dos defeitos da gente. Eu falei, qual é o defeito? Vocês não têm um inglês perfeito, não sabem falar inglês. Olha só. E então, em virtude disso, eu já há tempos atrás entrei em contato com uma grande pessoa, que eu não vou falar até agora, daqui a pouco eu vou apresentar. E essa pessoa, eu mantenho meu inglês com ela, porque se você não manter, você esquece o inglês. Então, o pouco de inglês que eu sei, eu tenho que manter com ela. E como eu sou músico e gosto de música, eu olhei inglês por música. Falei, puxa vida, inglês por música é um negócio interessante, daí eu vou aprender por música. Daí eu liguei em várias pessoas que dão aula de inglês pela internet. Daí eu entrei num site que estava English Lovers, porque ali é diferente de qualquer outro site. Por que é diferente? Porque a professora que está ali, ela ensina o inglês através da música, mas ela ensina não as palavras e a tradução, ela mostra o feeling da pessoa, o que a pessoa está sentindo dentro dela quando fez a música, qual a interpretação, qual a emotividade da pessoa ao realizar uma letra, ao fazer uma melodia, ao fazer uma harmonia, etc. Ela traz isso daí. E essa pessoa, que eu não vou falar o nome, já vou mostrar daqui a pouco, ela conseguiu sintetizar tudo isso nesse método de coisa. Então, eu entrei com ela, mas ela é mais do que isso, ela não é apenas uma professora de inglês, ela é mestre de ciências, de aprendizagem, quer dizer, por que ela faz isso daí? Porque ela tem esse mestrado, esse dom de ter se especializado no ensino, para poder trazer para você o âmago do ensinamento, o âmago das palavras, o âmago das pessoas, o âmago dos versos e tudo mais. E isso daí é uma realidade interessante para você ver. Vocês vão anotar para vocês verem, e vocês vão seguir, inclusive, pela internet. Mas nós vamos trazer para São José, eu estou fazendo uma força para trazer ela e o método dela, para poder ensinar no nosso canal 525 esse método, termos esse método, e passarmos várias vezes. Você vai poder saber inglês. Em São José dos Campos vai ser a cidade que mais fala inglês no mundo. Não sei se vocês sabem, mas a China tem 800 milhões de pessoas que falam inglês, ou estão aprendendo inglês, em 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 300. Ou seja, mais da metade dos chineses falam inglês, entendem inglês e conhecem o inglês. E hoje, sem inglês, você não consegue viver. Não pensa que nós, aqui no Brasil, estamos bem por causa de... Nós estamos bem em relação... Não estamos, nós estamos atrasados tecnologicamente, educacionalmente, estamos atrasados em tudo. Então, nós precisamos correr para nos ombrearmos ao mundo todo com o conhecimento do mundo. E eu trouxe aqui essa pessoa, que vocês vão ver, chama-se Ariane Freitas. Ariane. Que fofo o senhor é, seu Ciro. Gente, pode falar, seu Ciro, pode falar. Viu? Essa é a Ariane. Então, ela vai só dar uma palhinha? Uma palhinha para a gente ver. Posso agradecer primeiro, seu Ciro? Pode. É um prazer gigante para mim estar aqui, gente. Seu Ciro, eu queria que todo mundo conhecesse o seu Ciro pessoalmente. Que encanto de pessoa, que mente brilhante.
Demais, muito obrigada por estar me recebendo aqui hoje, seu Ciro. Estou muito feliz de estar aqui com o senhor para batermos um papo do inglês. O que o senhor quer? Conta pra mim. O Creedence, I like very much Ok, Creedence. então eu deixei você separado aqui, hein, pra gente fazer junto. Vamos fazer junto? Alguma coisa. Peraí, deixa eu achar aqui. Calma que eu tô achando. Deixa eu só digitar aqui que vai ficar mais fácil. Tá aqui, achei. Então vamos lá, nós vamos junto, hein, seu Ciro? Bora? Nós vamos direito pro refrão? Vamos. Então vai. Vamos começar desde o começo, vai, que eu acho que senão vai dar. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. Ok, agora a gente já consegue. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Muito bom, seu Ciro! Então, agora, ela quando faz isso daí, ela vai dizendo quais são as palavras, o intuito das palavras. Dá uma palhinha rápida. Uma palhinha disso daqui? Da primeira estrofe, da segunda estrofe. Então, essa música, né, foi escrita por Creedence lá atrás. Não sei se eles foram quem escreveu, porque existe muito isso, né, na música. Às vezes a música fica famosa por uma pessoa, muitas vezes, por exemplo, Elvis. A gente olha a música de Elvis, a gente fala assim, nossa, essa música ele deve ter escrito quando ele estava numa situação assim, assado com a esposa. Na verdade, nem foi ele que escreveu, foi outra pessoa que escreveu e só cantou. Os Beatles acontecia muitas vezes, né, que no começo da carreira dos Beatles eles cantavam música de outras pessoas. Então, o Creedence, eu não sei se foi eles mesmos que escreveram, tá bom? Talvez até tenha sido. Então, ele estava falando, né, que alguém contou para ele há muito tempo atrás que geralmente tem uma calmaria antes de uma tempestade. Alguém já sentiu isso na vida? Conta. O senhor já sentiu, Ciro? Opa! A gente não estranha quando tem muita calma? A gente fala, ixi, tá muito vai calmo. Vai acontecer alguma coisa. É isso aí, tá calmo demais isso daqui. Aí ele fala assim, eu sei, tá acontecendo isso faz algum tempo. Aí ele diz, quando terminar isso, é assim que eles dizem, vai chover, it'll rain a sunny day. Vai ter muitos dias ensolarados, né? E brilhando como água. E aí ele quer saber, você já viu uma chuva vindo num dia ensolarado? Ou seja, muitas vezes a gente está lá num dia ensolarado curtindo muitas coisas. Repita a estrofe aí agora. I wanna know. Aí vai ficar. I wanna know. Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Tá vendo? Alguma vez você já viu a chuva vindo num dia ensolarado? Ou seja, a chuva muitas vezes estragando, né, o momento ali que você está vivendo. Então, e nós queremos que você consiga penetrar nesse mundo do inglês para você entender mais o mundo, porque quem não sabe inglês também não entende o que o mundo fala. É isso aí, exatamente, exatamente. E eu estive, viu, Ariane, eu estive lá em Dubai, que a minha filha mora em Abu Dhabi. Nós fomos a Dubai e teve uma feira de Natal lá. E nessa feira de Natal é uma abóbora, mais ou menos 200 metros de área, de raio. Nossa! Assim, eles fazem até sair neve de lá, com aquele calor danado sai neve. Tem orquestra tocando, tem um monte de gente passeando, Papai Noel, etc. Então, eu estava sentado olhando assim, e você sabe, quando você senta, você pode meditar. E eu comecei a meditar. Eu falei assim, puxa vida, eu fui no banheiro, era uma paquistanesa que estava falando em inglês. Olha que legal. Fui em outro lugar, era uma filipina que estava falando em inglês, aquele que limpava o chão falava inglês. Fui em outro lugar, tinha uma mulher que servia, que era uma hindu. Foi em outro lugar, tinha uma pessoa, não sei o quê, era da África do Sul. Tinha uma outra pessoa que era do não sei onde, ou seja, o mundo todo se concatenava ali. E quem que ligava toda essa gente com o mesmo propósito? Era o inglês. Exato. Por isso que a gente fala que o inglês é a língua franca. Língua franca é a língua que as pessoas usam de todas as outras nacionalidades, usam uma língua em comum como a língua inglesa. E por que as pessoas usam o inglês e não usam o espanhol, por exemplo, seu Ciro? Olha o tamanho da China. Por que a gente não aprendeu o mandarim
e sim os chineses aprenderam a falar inglês. Inglês. Por quê? Pela simplicidade de toda a parte gramatical, de toda a parte estrutural da língua inglesa. E isso que ela falou é muito interessante, porque, por exemplo, eu recebo alguns intercambistas do exterior e o mais difícil para eles entenderem é, por exemplo, o português. Por exemplo, se eu chego e falo assim, fulana, vamos no cinema? Ela fala, pois sim, você pensa que eu vou? Eu não. Como é que fala o sim e eu não? Se ela fala, pois não, estou encantada com sua coisa, Exato. o não é o sim. Exato. Então, para eles entenderem esse negócio, essas particularidades do português que tem, e outras línguas têm certas particularidades que são muito difíceis da pessoa entender. O inglês já não tem tanta coisa, é mais fácil de entender, não é, Ariel? Na verdade, assim, a questão do inglês é pela falta de complexidade gramatical. Então, por exemplo, em português a gente tem que falar eu gosto, tu gostas, ele gosta. Nós gostamos, vós gostais, ele gosta. Cada pessoa vai ter uma terminação. Em inglês não acontece isso. Por exemplo, o verbo é like, que é gostar. Vai ficar I like, you like, we like, they like, todo mundo like, com exceção de he, she, com likes. Então fica muito mais fácil como segunda língua, como primeira língua, isso não acontece. Como primeira língua, todas as línguas têm o mesmo grau de complexidade. Tanto é que as crianças aprendem a falar a primeira língua toda na mesma idade, não é? Quando a criança é pequena. E outra Agora, no coisa inglês, a respeito do aprendizado de línguas que é interessante é o seguinte, no Rotary nós temos um programa chamado Intercâmbio de Jovens. E pode ser até os 18 anos. Certo. Por que 18 anos? Porque a hora que o camarada vai para o exterior, ele pega a pronúncia de lá. Não é? Ele pega ele como se fosse um nativo. Mais ou menos. Existe uma teoria que chama critical period, que é um período crítico, no sentido de crucial, que as pessoas, se aprenderem inglês até essa idade, elas têm menos chances de ter sotaque. Então, quando se fala que criança aprende inglês mais fácil, não é necessariamente mais fácil, porque ninguém olhou dentro da cabeça da criança para ver o processamento dela mental e ver se tem menos processamento do que um adulto. Não tem? Provavelmente não tem, nunca testaram. Mas o que acontece é que quando você aprende como criança, você não filtra os sons. Você já tem os sons na representação igual ao que ele realmente é. Ou seja, o que você está vendo, vamos botar na prática. Um japonês, chegou um japonês de 30 anos com um filho de 2 anos. Passaram-se 20 anos, o filho japonês com 2 anos, você não fala, você não sabe se ele é japonês ou se é brasileiro. Em compensação, o japonês de 30 anos, ele fala, dali 20 anos, você vai conversar com ele, ele fala um japonês, você sabe que ele é japonês. Isso. Porque ele não consegue pegar aquele Exato, trick. exato. E tem mais uma coisa. A criança, seu Ciro, ela aprende por exposição. Estava conversando isso com o filho do senhor no carro. Então, uma vez que ela aprende por exposição, é como se ela estivesse aprendendo 16 horas por dia, o tempo todo que ela está exposta à língua. Um adulto já não aprende por exposição, o adulto aprende também por exposição, mas ele precisa da instrução. Então, por isso que o tempo que um adulto demora, entre aspas, é muito maior do que uma criança, porque o adulto precisa dessa instrução e a criança, pelo simples fato de ela estar exposta à língua, ela já está aprendendo. Então, ela passa 16 horas por dia aprendendo. Mas você tem a vantagem de você fazer no inglês o que você aprendeu no seu mestrado. Conta para nós do seu mestrado, etc. Tá, e tal. muito bom. O meu mestrado foi divisor de águas, na verdade, né, Ciro? Porque, assim, eu percebia que o simples fato de você saber inglês não faz de você um bom professor de inglês. Por exemplo, você que está me assistindo, provavelmente é super fluente em português. Isso não faz de você um professor de português. Se você tivesse que ensinar um estrangeiro a falar português, provavelmente você teria dificuldade. Então eu fui percebendo isso e aí eu peguei e comecei a ir atrás de como que funciona o processo de aprendizagem de uma segunda língua. Aí eu juntei essa minha habilidade, né, de entender como é que funciona o processo de aprendizagem com a minha habilidade de falar inglês. Falar inglês eu falo desde pequenininho, eu comecei a aprender inglês com 9 anos de idade, e aí eu comecei a aplicar todo esse conhecimento do processo de aprendizagem e ensino nas minhas aulas. Isso fez a grande diferença. E essa aqui é uma falha que a gente tem no Brasil também, porque a grande maioria dos professores de inglês não são pessoas que têm conhecimento sobre aprendizagem e ensino, elas têm conhecimento da língua. E ter o conhecimento da língua, muitas vezes, não é tudo que você precisa para você conseguir dar aula bem e conseguir ensinar e tudo mais. Então, para mim, foi o divisor de águas mesmo, assim, foi o que mudou minha vida, sabe? Para quem está nos ouvindo de casa,
eu vou dizer o seguinte, por exemplo, o camarada estuda no fundamental, tal, daí ele entra numa universidade. A universidade forma um bacharel. Isso. Daí o bacharel, ele tem que estudar 3 ou 4 anos, por aí, ou 2 ou 3 anos, 4 anos, dependendo do tipo de tese que ele vai fazer, ele faz um mestrado, ele se torna um mestre de ciências. E depois esse mestre de ciências, fazendo mais uns cursos, estudando mais um pouco, mais 2, 3 anos, 4 anos, ele pode fazer o doutorado. Então, o camarada é doutor, quando ele é doutorado, tem muito advogado que chega e fala, eu sou doutor, doutor não é nada, ele é um bacharel. E eu, por exemplo, sou um bacharel, eu não sou um bacharel em engenharia, eu não fiz um mestrado total, embora tenha feito um curso de pós-graduação, e já dei aula para pós-graduação Olha e que para legal, doutorado. muito bom. Mas a minha universidade é a Universidade da Vida. Tá, Não sei. tenho, título mesmo não tenho, só tenho lá da Holanda, que é o meu. Fiz um curso de 5 meses de controle de qualidade na Holanda. Tá. De pós-graduação. Mas então você saiba disso. Ela estudou, ela fez uma tese de Uma dissertação de mestrado. Aham. que é um negócio difícil de fazer, você tem que ser muito compenetrada, tem que ter tempo, tem que tomar conta da família, É isso aí, tem que Ciro. é uma dificuldade. Então, é uma pessoa que merece os nossos aplausos, uma pessoa que consegue Imagina, fazer Ciro. isso. Né? Mas continuemos. O que você pode dizer mais para nós? E eu estou tentando trazer esse método para nós, para você, para todo mundo do Vale do Paraíba, do litoral norte, das barrancas de Campos do Jordão, das barrancas do sul de Minas Gerais, perto de Guararema, de Salesópolis, Bragança Paulista, na região Bragantina, onde a nossa estação chega com grande claridade, com beleza, e onde nós temos muita gente nos ouvindo, trazer esse método para que todos possam entender um pouco de inglês. Porque saber inglês não é um ato pessoal, é um ato cívico. A pessoa, o cidadão brasileiro tem que entender. Porque sabe o que acontece, Adriana? Eu vou contar uma coisa para você. Eu tenho muitos amigos que são médicos, que são engenheiros e tudo, que eles vão para o exterior para visitar a filha que casou no exterior. E eles não são capazes de comunicar com os netos. Olha só, judiação, Né? Mas o que mais você pode falar para a gente do inglês, desse negócio que a gente quer fazer com você aqui? Nós queremos te manusear aqui para o bem da cidade e para o bem do país. Bom, as pessoas muitas vezes, chegam para mim e também perguntam. Por exemplo, Ariane, eu vou aprender todo o inglês que eu preciso através da música? Pensa que o que acontece é o seguinte, depende da metodologia que você vai usar. Eu desenvolvi uma metodologia através do mestrado, através de todo o conhecimento, onde a pessoa realmente consegue aprender tudo que ela precisa. Por quê? Porque você não vai só usar a tradução das palavras que estão ali na música. Eu desenvolvi uma metodologia que tem diálogos, que tem conversação espontânea, que tem gramática, que tem tudo que você precisa. A gramática, ela é fundamental? Tem coisas que sim, tem coisas que não. Vou te dar um exemplo de uma coisa que é fundamental da gramática, seu Ciro. Se eu falar assim, eu como, eu comi ou eu vou comer, é importante essa diferença? Muito. Muito importante. Isso é gramática. Então, se a gente não tiver a gramática mínima para a gente conseguir se expressar, a pessoa que está do outro lado, ela não consegue entender o que você está falando. Então, tem coisas da gramática, tem pontos gramaticais que são essenciais para você aprender para conseguir se comunicar. É lógico que tem coisa que não precisa saber, mas tem coisas que a gente precisa saber. Eu, numa viagem, eu vou contar para você. Existe um verbo em inglês chamado I love. Que é o da risada, achar gozada. Laugh, isso, laugh. Mas que muita gente fala laugh. E eu estava numa festa assim e tal, e tinha uma muçulmana lá, e eu contei uma piada. Eu falei, I love you. E eu entendi errado, dei em cima dela, levei. Confundiu a pronúncia, seu Ciro. Mas essas coisas podem acontecer. Então a gente não sabia direito qual é o negócio. Então eu pensei que fosse I love you, entendeu? E não era I love you, era laugh. Muito bom, muito bom. E de viagem, muitas vezes as pessoas ficam também com medo, falam assim, eu preciso aprender inglês para viagem. Seu Ciro,
Inglês para viagem é a coisa mais simples que tem na vida. Porque pensa assim, ó, eu tô dentro do avião. Qual é o inglês que eu preciso para me comunicar dentro do avião? Conta pra mim. Porque preciso pedir o que eu vou comer, o que eu vou beber. Preciso pedir licença para ir ao banheiro, é ou não é? Preciso pedir, o que mais que eu posso pedir para dentro do avião? Um remédio. Tá se mas bem. ninguém vai conversar sobre questões filosóficas. Você até pode, mas você não precisa para se comunicar. Então, o inglês de viagem, ele é muito restrito. Ele é um inglês que é muito palpável. Não só no avião, vai comprar. O que eu preciso saber para comprar? Cor, tamanho, modelo, tecido. Concorda comigo? Onde que é o provador? Como é que eu pago? Como é que eu faço? Como é que eu pago? É facinho, não precisa nem perguntar, né, Cecília? Agora, o inglês, é o inglês que acaba... What do you want to drink? What would you like to drink? What do you want to drink? What would you like to drink? Então, são coisas que dá pra você treinar uma pessoa. Eu tô com um casal agora, tá indo pra Flórida, que eu tô treinando eles pra viagens. É o inglês específico pra viagem. Rapidinho. Quantas aulas eu dei pra ele? Eu não dei 30 aulas pra ele. Conta pra mim, tem um monte de CEO que eu sei que você ensina inglês pra ele, reservado, porque ele tem vergonha de falar pros outros que não sabe falar inglês. Conta pra verdade. Nós. Porque o que acontece, né? A gente acaba associando saber línguas como uma alta capacidade mental. É ou não é? Se eu falar assim pro senhor, eu conheço uma pessoa que sabe 5 línguas, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Nossa, essa pessoa é super inteligente. É ou não é? Só que aprender línguas não tem nada a ver necessariamente a pessoa ser inteligente, sabia? Porque aprender línguas é um processo. Só que quando a pessoa não sabe isso, ela acha que ela é burra por ela não saber língua. E na verdade ela só não seguiu o processo que ela precisava ter seguido para ela conseguir transformar conhecimento em fala espontânea. Então, às vezes a pessoa se sente mal, se sente incapacitada, aconteceu isso comigo também, lá atrás. Por quê? Porque eu tinha estudado vários anos de inglês e não tinha aprendido. Aí eu falei, eu só posso ser burra? O senhor acha que sou burra, seu Ciro? De jeito nenhum. Mas eu me senti muito burra. Por quê? Porque eu tinha terminado todos os livros da escola, fui para os Estados Unidos, não conseguia me comunicar. Eu falei, eu só posso ser burra. E eu sou da música, né? Desde pequenininha, eu dei aula de teclado. Minha primeira ocupação foi dar aula de teclado, sabia? E aí eu falava, poxa, mas se eu sou boa de música, como é que eu posso ser tão ruim assim de inglês que eu não consegui me comunicar? Quer dizer que você não era um wood face? Não era. Eu era. Não era. Falando, please correct me. I will talk something. Can you correct me? E aí, só que o que acontecia? Isso foi me impactando muito negativamente. A hora que eu cheguei lá, não consegui me comunicar. Wood face é cara de pau. Traduzido ao pé da letra, né? Cara de pau. E aí, a hora que eu não consegui me comunicar, porque o que acontece? Isso, a música, não tem nada que substitui a música. Olha só que legal. Quando a gente fala inglês, a gente junta todos os sons. Em português, a gente também faz isso. O senhor conhece alguém que fala assim, ó, você quer a sua via? Como que as pessoas falam quando a gente vai? Você quer sua via? A pessoa fala, quer sua via? Fala ou não fala? Quer sua via? É. Imagina um coitado do americano ter aprendido lá nos Estados Unidos para vir pro Brasil para aprender a frase. Você quer a sua via. Chega aqui, o cara fala, quer sua via? Ele fala, ixi, isso aí eu não aprendi não. E na verdade não é que ele não aprendeu, ele aprendeu, só que ele não aprendeu a conexão dos sons. Isso chama-se connected speech, é um fenômeno. Então o que eu faço? Eu uso a música como ferramenta para ensinar esse connected speech, que é o wanna. I wanna know. Mas não é só isso. Se eu falar, por exemplo, eu não sei, para falar eu não sei em inglês, como é que você falaria? Você que tá em casa. Provavelmente você respondeu I don't know, né? Quando eu falo junto, vai ficar I don't know. I don't know. Aí a pessoa fala, ixi, I don't. Aí já pensa que é ferro, que também já tá errada essa pronúncia, porque a pronúncia de ferro é iron e não iron, né? Que todo mundo fala errado. Então, quer dizer, se você não sabe essa junção de sons, você não tem a menor chance de se comunicar lá. Porque a pessoa vai falar, você não vai entender. Por isso que você não entende série, por isso que você não entende filme, por isso que você não entende música. Porque as pessoas falam conectados. E aí a gente usa a música como ferramenta para ensinar essa conexão de sons, que é o pulo do gato. Aí que mudou meu inglês de vez. O mestrado foi um grande divisor de águas. E também estudar sobre essa parte de conexões de sons, fez total diferença para eu conseguir entender. Agora, essa moça que fala pra chuchu... E hoje eu nem tô falando muito, aí, seu Ciro. Ela engoliu um papagaio. Ela é milionária, sabia? Até parece. Ela é milionária no YouTube. Conta pra nós as suas mídias sociais. Quanto você tem legal. de gente que segue você. Hoje a gente tá... Eu até perco as contas aqui. Graças a Deus, é uma coisa boa pra perder as contas, né, seu Ciro? Ó, a gente tá com mais de 870... A gente tá chegando a 873 mil inscritos no YouTube.
e a gente tem mais de 112 mil seguidores no Instagram. Então, total daí praticamente 1 milhão de seguidores, né? Por causa nas que eu duas falei redes. que ela é milionária do YouTube. Mas olha, gente, não é sentar na frente da câmera e só tocar violão. Olha o braço do meu violão, Ciro. O senhor acha que eu sou esforçado ou não? Mas olha isso. Mas tem uma coisa Vai. que você tá Fala. com um violão de alguém que mandou, que você fez uma propaganda do violão. Da Taylor, é verdade. A Taylor não tá aqui comigo hoje. Hoje eu tô com o meu violão, com o meu Yamahinha, né? Com o meu Yamaha aqui, normal. Mas isso mostra, às vezes a gente olha, né? A gente fala assim, igual em inglês. Isso aqui é o braço, esse braço do violão ralado é o tanto de prática que você fez que ninguém viu. Pra você conseguir chegar aqui e tocar e cantar enquanto você tá tocando. Agora mas nós essa parte vamos ninguém para vê. um intervalo. Ah, bora! Então tá bom, beleza. Voltando ao nosso grande programa aqui, grande porque demora 1 hora, né? Você pode achar que é grande, bom, mal, etc. É problema seu, não é problema meu. Mas voltando ao nosso programa, a gente pergunta, puxa, mas inglês é difícil, eu tenho que abrir um livro para aprender inglês. Será que é fácil abrir um livro para aprender inglês? Dá um trabalho abrir um livro. Agora você vai abrir a música. Como é que é? Conta para nós, Ana. Muito legal essa pergunta, seu Ciro. Porque às vezes as pessoas perguntam, né, elas falam assim, mas qual que é a diferença? Como é que é eu aprender com música do que eu aprender com um livro? Pensa que ao invés da gente usar o livro como base, a gente usa a música como base. Então, as músicas são sequenciadas. Por exemplo, no meu curso, a primeira música é essa daqui, ó. Você vai conhecer, quer ver, ó. Deixa eu lembrar. Peraí, que eu vou pegar. Imagine. Sabe Imagine, do John Lennon? Isso. Ai, peraí, que eu vou pegar aqui, porque eu quero tocar. Aí, o que acontece? A hora que a primeira música, eu usando como Imagine, eu esqueci o acorde. Eu sei a letra certinha, mas eu esqueci o acorde. Imagine, do John Lennon. John Lennon. Então, ele vai ficar... Imagine there's no heaven. Não é? It's easy if you try. Então, o que eu faço? Eu pego essa primeira estrofe, aí eu destrincho ela inteira. Como assim destrincha? Eu tô falando imagine. Aí eu vou falar tudo sobre coisa de imagine. Então, por exemplo, quando que a gente vai usar imagine e não to imagine? E quando eu digo eu imagino, vai ficar como? E quando eu digo ela imagina, vai ficar como? E como que eu digo nós imaginamos, vai ficar como? Aí eu tenho lá a palavra heaven, né? Imagine there's no heaven. Qual que é o oposto de heaven? Qual que é o oposto de heaven, seu Ciro, o senhor que sabe inglês? Hell. Boa! Ó, seu Ciro passou na prova, gente. A gente nem combinou, hein? Aí eu vou falando sobre o oposto das palavras. Eu vou falando sobre as palavras adicionais. Qual que é a diferença de heaven para sky? O senhor sabe? Heaven para sky. Sky é o céu. Isso. E heaven? Heaven é o celeste, o mundo celeste. Esse seu Ciro, gente, ele arrasa num nível que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Exatamente isso. Então eu vou explorando todas essas questões dentro da música. Aí depois disso, o que eu faço, seu Ciro? Tem a parte de pronúncia. O senhor viu que eu não pronunciei imagine e eu pronunciei imagine? Imagine. O senhor viu que eu não pronunciei sky e pronunciei sky? O senhor percebeu isso? Então, o que eu faço? Eu vou mostrando para as pessoas todas essas nuances da pronúncia, para que aquela pronúncia dessa pessoa também fique melhor. Aí a gente canta devagar. Aí a gente fica... Imagine there's no heaven. Bem devagarinho para a pessoa fazer junto comigo. Olha o solinho que eu aprendi, tá vendo? Não sou boa de violão, mas tô melhorando. Aí, depois que a gente faz tudo isso, eu coloco uns diálogos baseados nesse vocabulário. Então, e a pessoa treina comigo. Que inglês não é só a tradução que aparece, você tem que se sentir. Exato. Por quê? Porque às vezes as coisas têm tradução. Por exemplo, isso aqui é tradução. Concorda comigo? Se eu falasse qual que é a tradução disso aqui, seu Ciro? Glass. Glass. Muito bem. O que tem aqui dentro? Water. Water. Muito bem. O que é isso aqui? Mic or microphone. Muito bem. Então, quando a gente fala sobre coisa tem tradução. O senhor está usando um chapéu. Agora, por exemplo, olha só, acabei de pensar uma coisa. Usar. Tem duas formas diferentes de falar usar. Use. Mas o senhor não está using a hat.
O senhor tá wearing a hat. Wearing. Por quê? I didn't know that. Tá vendo? Acabou de aprender. Por quê? That's Porque interesting. wear é usar no sentido de tudo que você coloca no teu corpo. Então eu tô usando perfume. I'm wearing, you are wearing a hat. A mesma coisa, óculos. Como é que eu falo tô usando óculos? Glass. I wear a glass. Talvez o Ciro aprende, gente, não precisa nem terminar de explicar que ele já aprendeu. Mas exatamente isso. Por quê? Porque a palavra wear e a palavra use, as duas significam usar, mas uma representa uma coisa, a outra representa totalmente diferente. O chapéu é que eu uso sempre o chapéu. Agora eu estou usando o chapéu, eu wear chapéu. E não é bem por causa disso, é porque use significa fazer uso de. Ah, sim. Então, se eu falar assim, ó, eu uso um capotraste, eu faço uso do capotraste. Eu uso um microfone, eu faço uso do microfone. Mas quando eu tô em mim, não é que eu tô fazendo uso daquilo, eu tô vestindo, eu tô colocando no meu corpo. Então, se a gente não entende a raiz da palavra, seu Ciro, a gente não consegue falar, porque a gente vai acabar usando palavra totalmente diferente. E a música é usada para isso também, entendeu? Very well indeed. Thank you very much. I'm happy that you like that. Muito bom, muito bom. Então, todas essas coisas, de novo, a música pensa que ela é uma ferramenta. Como se você usasse um livro como ferramenta, a gente não vai usar o livro por quê? Porque livro, seu Ciro, para quem não é nerd igual a gente, não gosta, porque é chato. Vamos falar a verdade? É maçante. Agora a música vai falar que é chato, seu Ciro. Quando a gente vai querer parar de aprender com música? Pois Nunca. é. E aí que vem um outro ponto legal da música também. Por quê? O que muda ponteiro? O que a gente faz muito ou o que a gente faz sempre? Faz sempre. O que a gente faz sempre, exatamente isso. Então, quando que a gente faz sempre? Quando é prazeroso. Porque quando não é prazeroso, a gente não quer Tanto é que fazer. eu gosto dessa música do Creedence, a hora que você vê o violão. Ah lá, o Creedence. é verdade. Então, o que muda ponteiro na nossa vida, ou seja, o que a gente faz, o que vai fazer com que a gente aprenda algo, é algo que a gente faça com constância. Se é chato, a gente não faz com constância. A gente pula, a gente burla, a gente vai falar que vai fazer, faz dois minutinhos. Agora, quando é legal, a gente quer fazer, porque traz uma recompensa no nosso cérebro. E a hora que traz uma recompensa no nosso cérebro, a gente quer fazer de novo. E depois a gente quer fazer de novo. Então, a música ajuda muito nesse ponto de motivação também. Porque a gente quer fazer cada vez mais e mais e mais e aprender cada vez mais. Por isso que é totalmente excelente, né, Cecília? É muito, 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 muito bom. Nice. É muito gostoso. Mas, agora, você usa a música, mas você também está usando a Bíblia, está usando outras verdade. coisas. Explica outros tipos que você usa também. Você tem o clubinho, se não me engano, Sim, em inglês. Como é que é? sim. Conta para nós. Muito legal. Bom, o que acontece? Eu comecei a ler a Bíblia faz uns 2 anos, mais ou menos, e me fez muito bem. Saber sobre a história, saber sobre a palavra. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. O senhor não tem cara de ansioso? O senhor é ansioso, seu Ciro? Não, eu aprendi a ser calma depois. Ah lá, aprendeu a ser calmo. Eu tive que aprender a ser calma também. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha muito medo. Não medo, tipo, de depressão, mas medo das coisas mesmo. Eu passava muito meu dia ansioso. E aí, a hora que eu comecei a ler a Bíblia, ela me fez muito bem, porque eu comecei a confiar mais em Deus. Eu comecei a olhar as coisas e eu comecei a perceber que não tem a mínima chance de ser aleatório, nada. Não dá para ter essa quantidade de frutas que tem e sempre dá certo de cada semente que tem e de um bebê nascer do nada e de repente se formar dentro de uma barriga da mãe e de uma forma milagrosa aquela criança nascer, desenvolver e tudo mais. Então eu comecei a ler, me aproximar muito mais de Deus e aquilo começou a fazer muito bem para mim. Aí, eu falei assim, quer saber? Tudo que faz bem pra mim, eu quero fazer pros meus seguidores também, porque vocês estão comigo o tempo todo, os seguidores estão sempre junto comigo. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou começar a ensinar inglês através da Bíblia para essas pessoas. Então eu pego toda quarta-feira no nosso canal, tem inglês, chama Inglês através da Bíblia. Então eu pego uma passagem da Bíblia em português, pego uma passagem da Bíblia em inglês e comparo. E vejo, como foi falado aqui, como foi falado aqui. Às vezes eu pego até versões diferentes. E isso faz com que a pessoa tenha mais credibilidade nas traduções da Bíblia, porque muitas vezes, não sei se você já escutou, mas antes eu falava assim, mas eu vou confiar na Bíblia? Vai saber se traduzir o certo? Não, mas você sabe de uma coisa? Ah. Eu vou te contar sobre Conta. a Bíblia, coisas diferentes. Quem foi o primeiro camarada que traduziu a Bíblia? Foi São Jerônimo. Certo. São Jerônimo, ele se pôs numa caverna lá na Judéia e ele precisava falar o aramaico, porque ela foi escrita em aramaico. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Cada Mas parte da Bíblia foi escrita numa... Primeiro em aramaico. Não é que é primeiro, seu Ciro, é que depende da parte da Bíblia. Tem parte da Bíblia que foi escrita em aramaico. Mas o Velho Testamento, etc. Tal, em aramaico.
Então, o São Jerônimo, ele cortou parte do dente para poder falar o aramaico perfeito, para Olha poder isso. entender o que o pessoal falava da Bíblia, para ele botar no papel. Olha, ele literalmente se doou ali, né? Então, Pra... São Jerônimo, a Igreja Católica diz sobre isso daí. Aham. São Jerônimo fez isso daí. Olha só. Eu não sabia dessa história. Muito importante. Ele foi o primeiro que traduziu. Aham. E a Bíblia é muito interessante. Eu vou contar uma coisa para você. Vamos entrar em determinados detalhes. A Bíblia tem uma coisa que é notável, que eu acho que é o seguinte. Por exemplo, meu filho ia se chamar Arquimedes. Tá. Archimedes. A mãe e a minha mãe, a mãe dele e a minha mãe não queriam de jeito nenhum. Ninguém Que queria. chamasse Arquimedes? E eu queria botar Archimedes da por cima. Tá. E ele nasceu dia 29 de junho. Tá. E eu fui na igreja e tinha um padre católico redentorista falando. E ele falou o seguinte, que quando terminou, Jesus falou assim, quase estava terminando a vida dele, ele falou assim, Pedro, tu és a pedra, e por esta pedra construirás edificarás minha igreja. Exato. Trocou o nome dele para Pedro, né? De Simão, era Simão, né? Trocou para Pedro por causa que disso. foi Pedro? O que era Pedro? Era um camarada, um chefe. Ele sabia a orientação do barco. Ele sabia onde jogar a rede e onde tirar a rede. Qual a hora de voltar, qual a hora de ir para frente, qual a hora de chamar a atenção de uma pessoa, qual a hora de chamar a atenção de outra pessoa. Então ele era um gerente, uma pessoa política que podia gerenciar, que podia construir alguma coisa. Agora, mas a Judéia era uma porcaria assim, lá, era um negocinho de nada. Então, o que aconteceu? Ele pegou o apóstolo Paulo. Por que ele pegou Paulo? Porque ele sabia várias línguas, ele já tinha estado em vários locais, etc. Então, falou assim, tu és Paulo e você divulgará a palavra de Deus. O que ele era? Era um tribuno romano, era um camarada que sabia, era um homem de marketing. Então ele escreveu cartas aos Efésios, cartas aos romanos, cartas aos gregos, cartas isso, cartas aquilo. Ele escreveu as cartas que difundiram a religião para o mundo. Então meu filho se chamou Pedro Paulo. Ah, no fim o nome dele foi Pedro Paulo? Pedro Olha Paulo, só. E o senhor sabe que o Paulo, né, que era Saulo, Saulo. e ele era perseguidor de Cristo no começo. Aí Jesus falou com ele, né? Do Espírito e falou, Santo. exatamente, falou, por que tu me persegues? Aí ele parou de perseguir e começou realmente a divulgar através das cartas e tudo mais. Fantástico, é isso aí, seu Ciro. Então é isso aí. Bom, mas vamos voltar ao Voltando. E aí aos sábados eu faço isso também. Daí então na quarta-feira eu comparo duas versões e no sábado eu treino listening do pessoal. Porque listening é difícil, não é? Eu escutei o senhor falando lá no carro que o senhor tem dificuldade de entender o que as pessoas falam em inglês, não é? O senhor tá falando com o Adriano? Por quê? Daí no sábado eu conto uma história que seja conhecida. Sabe, por exemplo, a história de Davi e Golias. Todo mundo já sabe a história de Davi e Golias. Não todo mundo, mas tipo, a grande maioria já sabe. Então eu conto a história de Davi e Golias em inglês. Aí eu faço umas perguntas. Aí depois eu conto ela em português e fecho o vídeo contando em inglês. Pra pessoa já ter uma melhora do listening dela em um vídeo só. É legal isso, não é? Todo sábado tá no nosso canal também. É uma através diferença da da aprendizagem com o ensino, né? exato. Qual é que é a diferença da Perfeito. aprendizagem com o ensino? Na verdade, a aprendizagem é o processo que acontece com a gente quando a gente está aprendendo alguma coisa. E ensino é o processo que acontece com o professor que está, entre aspas, despejando o conhecimento na gente. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia não dá mais para o professor despejar conhecimento, concorda? Porque a gente tem conhecimento em todo lugar. Então a gente tem conhecimento nas chat GPT da vida, livros que a gente tem acesso para tudo na internet. Então o professor parou de ter valor no sentido de despejar conhecimento. O professor precisa o quê? Precisa melhorar a tua motivação, precisa fazer com que você aumente tua capacidade de conhecimento e tua capacidade de aquisição daquilo que está sendo ensinado para você. Então, a função do professor, no meu ponto de vista, se ele não for modificado para essa forma e se ele for só um detentor de conhecimento, vai acabar o valor do conhecimento. O professor geralmente já não tem muito valor, né, seu Ciro, no sentido de financeiro. Mas se o professor não se colocar como esse facilitador,
sobre como esse ensino de como a pessoa vai conseguir aprender melhor. Eu acho que o professor vai aprender a validade o seu valor, não a validade, o seu valor cada vez mais, porque você vai achar em qualquer inteligência artificial. Mas isso que a gente está fazendo, o senhor vai achar em alguma inteligência artificial? Não vai. Cantar junto, fazer com que a pessoa se sinta capaz. A gente vai substituir isso pela inteligência Não artificial? consegue. É muito mais difícil, concorda? É. Porque a gente não tem esse calor humano. Por que eu saí lá da minha cidade para vir aqui hoje? Não é? Por causa disso. Por causa disso, exatamente. Então, a gente vai ter que se modificar como professor, como detentor do conhecimento, a gente vai ter que eu brinco isso, eu falo, em terra de IA, humano bem treinado é rei. Você sabe que o Buffon dizia que o homem é um animal social. É mesmo? Não dá para ficar Buffon sozinho. dizia, o homem é um animal social, É então mesmo. a gente tem que socializar. É isso aí. O camarada que fica numa tela o tempo todo, ele está se dessocializando. É isso aí. Que é o que está Aí acontecendo ele com essa perde a geração, né? vida. É o que está acontecendo com essa geração. Eles estão se fechando cada vez mais na frente de uma tela. E isso está trazendo... Até tem uma questão, seu Ciro, que chama attention span. Você já ouviu falar? Attention span é a quantidade de atenção que você consegue prestar em alguma coisa por algum tempo. Então, a gente tinha um attention span, vamos colocar, de 30 minutos. Antigamente, a gente conseguia prestar atenção em algo sem se dispersar por 30 minutos. Por causa das redes sociais, dos vídeos curtos, de várias coisas que vem acontecendo, o nosso attention span tem reduzido. Então, hoje em dia, se você faz um vídeo muito longo no YouTube, por exemplo, um vídeo de 1 hora, um vídeo de 45 minutos, é difícil você ter alguém que assiste. Mas se você faz um vídeo de 12 minutos, você tem muito mais gente que assiste. Por quê? Porque o nosso attention span, que é essa quantidade de atenção que a gente consegue prestar em alguma coisa por tempo sem perder a atenção, está diminuindo. Então, a gente também tem que se adaptar a tudo isso. Hora que vai falar e tudo mais, entendeu? Aliás, eu queria até falar, isso daí é interessante. A gente, o sujeito que é mais velho, ele tem que entender o pessoal mais novo, tem que ajudar o pessoal mais novo. Porque a vida é do pessoal que vem vindo. Você pega, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Nós temos na guerra da Ucrânia, tem o Putin, que está lá com uns 60, 70 anos, etc. E tal, e tem aqueles generais todos de 50, 60, 70 anos lá. E eles foram derrotados praticamente. A Rússia hoje está derrotada pela Ucrânia. Então. Por um camarada de 35 anos, que tinha Então. 32 anos, o Fedorov, que fez toda essa teoria dos... Você não faz ideia o trabalho que me dá para entender como é que esses drones ucranianos funcionam no mundo todo. E aí, semana a semana, eles vão mudando. Verdade. Eu acho, seu Ciro, que não tem nenhum que tem valor a mais do que o outro. É uma troca. Porque, de novo, Deus não ia errar. Se tem várias gerações se comunicando ao mesmo tempo, uma tem que contribuir com a outra. O que não pode é a gente ficar... Que nem, às vezes, a gente se pega fazendo isso. Eu com a Adriana, às vezes, a gente tá envelhecendo. Eu tô com 47, né? Não somos mais criança. Nossa, eu dava 32. Olha aqui, gente. Tô falando, gente. Esse seu Ciro é a coisa mais fofa da vida. Então, e a gente começa a ficar velho, seu Ciro, no senhor, mas a gente começa a reclamar das coisas de novo, não começa? Porque essa moçada, não sei das cantas. Então, eu acho que Eles isso que a querem gente... que eles se adaptem ao jeito da gente pensar, mas não, E hoje as quem duas manda coisas. são eles. Na verdade, são as duas coisas. Eles têm que escutar o mais velho, e o mais velho também tem que... Quanta coisa eu aprendo com meu filho, seu Ciro? Eu aprendo com meu filho e com a minha filha o tempo todo, entendeu? Então, é essa troca que eu acho que é a beleza da coisa, né? verdade. Como a gente aqui conversando, 2 gerações diferentes, né, seu Pois Ciro? E Eu a sou um gente pouquinho aprendeu. mais velho. Um pouquinho, né, seu Ciro? Eu chego lá, seu Ciro. Se Deus quiser, eu chego lá. Cada perna tem tua idade. Ai, ai. Mas o senhor tá muito bem, seu Ciro. Eu quero envelhecer como o senhor envelheceu. Que cabeça maravilhosa. É muito bonito de ver. Mas o joelho tá ruim. Ah, mas não dá pra ter tudo perfeito, né, seu Ciro? Tem que... O senhor preferiu um joelho bom e uma cabeça ruim, ou o senhor preferiu uma cabeça boa e um joelho ruim? A cabeça Ah, boa, então. o joelho. Então tá bom. Muito bom. Mas, e o que mais você pode dizer sobre aprendizado, outras coisas que você faz? Sobre aprendizagem, vamos ver. Eu expliquei um pouquinho sobre o adulto, né? Que o adulto precisa... Uma coisa que você tem que entender. Se você não aprendeu inglês até hoje, não tem nada de errado com a tua cabeça, com você. Você vai falar, não é possível, tem. Não tem. O que tem de errado? Tem de errado com o processo que foi usado para você aprender. É sempre assim. Então, vamos dizer que o senhor está tentando me explicar sobre alguma coisa da aeronáutica. Pega alguma coisa, seu Ciro, muito complexa,
A gente vai falar sobre isso na prática e depois eu vou transpor isso para o inglês, para o senhor entender, tá bom? Pega uma coisa sobre a aeronáutica que é muito difícil para eu entender. Sei lá, me explica como é que funciona. Fala uma coisa aí que é difícil de entender como é que funciona dentro do avião. Motor. O motor eu sei um pouquinho, porque eu sei um pouquinho de pistão, porque eu aprendi numa aula de física que ele me deu. O do mas avião não é hoje em pistão? Hoje em dia o motor é a jato. Pronto, ensina um pouquinho para mim, de uma maneira não muito extensa. O senhor tem 30 segundos para explicar para mim sobre o motor. O motor a jato é o seguinte, ele faz o trabalho de uma corda. Por exemplo, você está andando, tem uma corda, você vai puxando a corda e vai andando para frente, puxando a corda. O motor a jato ele faz com o ar, ele pega o ar, entra dentro, dá comprime o ar, bota o querosene ali dentro, dá uma explosão e joga ele para frente. É a mesma coisa que a mão puxando. Tá, entendi. Aí, isso aqui foi bem fácil de eu entender. Isso aí não deve ter sido tão difícil. O motor do avião não deve ser uma coisa tão complexa de entender. Porque o senhor me explicando assim, eu consegui entender bem. Eu acho que 3.000 a 6.000 peças. Ah, não, de funcionamento deve ser muito difícil, mas para entender o processo foi fácil para mim, para eu entender o processo. Mas, por exemplo, sabe uma coisa que eu não entendo até hoje? Como que faz que um avião voa? Eu não entendo como é que faz que o avião voa. O avião por exemplo. O avião voa por causa do seguinte, quando você navega no mar, você tem o eixo X, que é ir de um lado, e o eixo Y, que é ir para frente. Tá. X, Y, isso é Certo. navegar. Tá. Voar são 3 eixos, é o X, o Y e o Z. Certo. Então, para você ter o Z, o avião, ele não, quando ele está na velocidade de cruzeiro, ele não voa reto, ele voa com um ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação é o ar batendo aqui, que dá uma componente que levanta ele para cima. Então, ele precisa do motor para dar essa inclinação, para que o ar entre dentro, Entre por baixo e faça com que ele leve suba. para cima, tem uma resultante para cima. Tá, e ele tem que calcular certinho a força que ele tem que dar no motor para que ele não fique subindo. Isso. Entendi. Ah, o senhor conseguiu me explicar. Por que eu entendi tudo isso? Porque eu entendia o que era um X, Y e Z. Eu entendia que o ar ia dar algum tipo de resistência, por isso que o avião ia para cima. Então o senhor tá vendo que tinha um monte de conceito que eu já tinha dentro da minha cabeça, que a hora que o senhor estava explicando do avião, que fez com que eu entendesse. É verdade, eu não sabia porque que o avião voava. O senhor acabou de me explicar que o avião voava. Juro. Chama atitude de voo, ele voa assim. Ó. Assim. Agora, para levantar voo, ele tem que fazer fica mais ainda. Assim, Então tem que dar mais velocidade para dar mais. Gasta mais combustível. Entendi. E aí provavelmente a resistência aqui do ar vai ser maior por causa da velocidade dele maior para ele subir. Isso. Então, olha só, eu tinha que ter tido todo esse conhecimento prévio de resistência de ar, de ângulo, de X, Y, Z, por isso que eu consegui entender o que o senhor me falou. Agora imagina que o senhor está explicando a mesma coisa que o senhor explicou para mim, para quem nunca foi na escola e que não sabe nem que tem o eixo, não entende nem o que é eixo, não entende o que é a palavra eixo. Essa pessoa seria capaz de entender o que o senhor explicou para mim de avião agora? Eu acho que não. Né? Ela seria burra? Não. Não, ela só não teria esse conhecimento. Então, quando a gente não aprende o inglês, é exatamente a mesma coisa. Falta um conhecimento prévio de algo para que a gente consiga ir construindo coisas em cima. Isso é uma teoria que chama I+1, de Krashen, que é um dos pesquisadores que é muito aceito até hoje ainda. Então, pensa assim, ó, o que é difícil é algo que está muito distante do conhecimento que você tem. Aí você relata isso como difícil. Por exemplo, física quântica ou física espacial. Sei lá, meu pai fez pós-graduação em física quântica. Então, o que a gente pega? Como eu tenho conhecimento zero, qualquer coisa que meu pai falar sobre isso está muito distante daquilo que eu sei. Aí esse gap fala pra gente que tá difícil. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta insistir aqui. Tem que construir essa escada para conseguir chegar no conhecimento. Quem consegue fazer isso? Todo mundo. Por isso que eu digo que todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa que a ele for ensinada da forma correta. E o inglês não é diferente. Então, se você não aprendeu inglês, eu só tô te provando por A mais B que é humanamente impossível você não aprender inglês. É humanamente impossível. Eu tenho um amigo que ele com 60 anos não falava inglês. Ele falou, vou falar inglês. Ele aprendeu a falar inglês e já escreveu um livro em inglês. Olha que beleza. Olha que beleza. Aí, provavelmente, ele usou técnicas que ajudaram ele, porque é assim também, seu Ciro. Uma coisa, hoje, quando a gente fala assim, ó, não sabe inglês, às vezes a pessoa não sabe se comunicar de fala espontânea, mas ela consegue ler bem,
ela consegue escrever. O que o senhor acha que é mais difícil? Ler em inglês ou falar inglês? Falar, né? Por quê? O senhor sabe? Por causa da pronúncia que é diferente do que você aprendeu antes em português. Isso também. A parte de pronúncia implica, mas tem outra questão. Quando a gente está lendo, seu Ciro, a gente está só decodificando algo que já foi feito. É o menos trabalho. Isso, é menos exigente cognitivamente falando a leitura, porque você só está decodificando. Quando você está falando, você está produzindo conteúdo. Então, para a mente é muito mais exigente você produzir conteúdo do que você decodificar conteúdo. Então, a primeira habilidade que você vai ficar fluente em inglês é na leitura. E a última que você vai ficar fluente em inglês é na fala. Entendeu? Porque ele é a mais exigente quando a gente pensa na parte cognitiva. E tem a parte de dinamismo também. Quanto de dinamismo eu preciso para ler? Se eu quiser voltar, estou lendo um livro de Machado de Assis. Se eu quiser voltar, eu posso voltar quantas vezes eu quiser. Agora, se eu estou falando, eu não tenho essa mesma habilidade de ficar voltando, né, o tempo todo. Então, realmente, a fala é o último que a gente vai ficar fluente. É um processo meio que natural, assim, sabe? Bom, agora nós vamos dar um intervalo mais. Boa! Vamos dar um intervalo, pessoal, beber água, seu Ciro? Porque o papo tá bom, hein, seu Ciro? Então vamos lá. Como nós dissemos, não existe futuro sem inglês. Se você quer ter futuro, tem que saber um pouco de inglês. Se você quiser ser não saiba inglês no mundo atual. Eu já viajei por mais de 20 países, conheço o negócio e sei a necessidade do inglês. Agora, também nós temos o nosso parque tecnológico. Tem muita gente que tem necessidade do inglês. Nós vamos usar você muito, você Bora, sabe disso. eis-me aqui. E porque precisamos, é um ato, não é ato para ganhar dinheiro, não é nada, é um ato cívico. Com certeza, É um concordo. cidadão faz isso daí para melhorar o povo, o seu povo. Então, um ato cívico que nós vamos fazer, a City TV irá fazer um ato cívico pondo o inglês ao alcance de mais pessoas aqui, Perfeito. principalmente na cidade de São José dos Campos. Mas, como nós vamos lá para o Parque Tecnológico, nós estamos naquelas instalações, devemos se inaugurar em agosto, as instalações lá no Parque Tecnológico, eu queria saber o que esse método seu de aprendizagem e ensino pode ajudar a tecnologia existente lá no Parque Tecnológico. Ótima pergunta, seu Ciro. Bom, eu sempre digo que conhecimento parado é igual água parada. Bom, não dá, concorda comigo? Apodrece, não é? Água parada não apodrece? Verdade. Então, o que a gente percebe? A gente olha para o parque tecnológico, falei certa a palavra, né? É Parque de Inovação Tecnológica. Parque de Inovação Tecnológica. Muito PIT. bem, eu sempre tenho... PIT. PIT, ok, got. O que eu olho ali? Eu olho e vejo sempre mentes brilhantes, que é o que mais me atrai da sociedade. Para mim, o que move a sociedade é o estudo e as mentes brilhantes. Por isso que eu fui estudar mestrado e fazer a parte de doutorado Aliás, também. eu não sei se você sabe, mas você está na Terra onde existe o maior número de engenheiros, mestres de ciência e Olha que doutores em engenharia da América Latina. É fantástico isso. Parabéns, assim, num São José dos nível Campos. maravilhoso. É perfeito isso, perfeito isso. E aí, o que eu penso? Muitas vezes a gente tem o conhecimento, a gente é detentor do conhecimento, só que a gente não tem a metodologia e a didática para passar esse conhecimento. Então, eu vejo mentes brilhantes muitas vezes. O senhor já teve professor que o senhor falava assim, nossa, a pessoa sabe pra caramba, mas não sabe passar? Já. Já teve, não teve? Já. A gente escuta isso muito, né? A gente fala, nossa, porque a gente percebe que aquela pessoa sabe, mas a pessoa não sabe passar. Aliás, até, o professor é interessante, tem até. O aluno é tão desgraçado, bandido, sem vergonha, que tem professor que vai lá, ele tem um cacuete, ele fica contando quantas vezes o cara pisca, quantas vezes o cara faz assim. Porque a atenção qualquer coisa assim. dele tá focada em outro ponto, né? Por quê? Porque provavelmente ou o professor tá se perdendo em alguma coisa, ou o professor perdeu a didática, ou o professor perdeu a metodologia. Então, onde que eu vejo que a gente consegue contribuir muito? De novo, eu olho para lá, eu vejo
um grupo gigantesco de mentes brilhantes. É isso que eu vejo ali. Isso. Só que muito provável essas mentes brilhantes não desenvolveram nenhuma metodologia e nem têm a didática correta para conseguir passar o conhecimento que eles já adquiriram. Já é matéria-prima deles agora. Já é o material, eles já pagaram por isso. Eles já se esforçaram para isso. Está tudo aqui dentro. E esse conhecimento, no meu ponto de vista, tem que chegar em mais pessoas. Então, eu tenho certeza que esse ponto eu consigo contribuir muito com vocês também, porque essa mesma metodologia, essa mesma didática que eu estudei para ter todo esse alcance que a gente tem, graças a Deus, hoje com o inglês, isso pode ser replicável para qualquer área. Pode ser replicável para a área de matemática, pode ser replicável para a área de engenharia, pode ser replicável para qualquer pessoa que esteja dentro do centro tecnológico que tenha algum desejo de colocar aquele conhecimento dele para fora. Eu consigo ajudar essa pessoa para que ele consiga organizar, para que a pessoa que esteja escutando consiga entender perfeitamente aquilo que ele está tentando passar, entendeu, seu Ciro? Eu acho que isso seria a minha mais feliz contribuição, vamos dizer assim. Por quê? Como é que faz para o camarada ganhar dinheiro? Por quê? Porque pensa assim, essa aqui é uma grande questão. Quando a gente está vendendo educação, olha que coisa mais interessante. Às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, estou dando aula de inglês. Hoje meu valor da minha aula particular é X, muito acima do valor do mercado de uma pessoa que dá aula numa escola pública. Por quê? Pelo alcance que eu tive, pela quantidade de estudos que eu já tive, por tudo que eu investi. Eu com o Adriano fizemos umas contas esses dias. Quanto que já passou o investimento? 2, 3 milhões. Eu já investi mais de 2 ou 3 milhões na minha mente para aprender tudo que eu sei hoje. Então, quer dizer, o meu estoque já está aqui. Eu já investi. Agora, quando eu estou dando aula, eu só estou repondo aquilo tudo que eu já investi. Muitas vezes o cara que aprendeu, ele deve ter investido, às vezes ele investiu até mais do que eu. Isso eu estou falando só de dinheiro, não estou falando de tempo, não estou falando de atenção, não estou falando de nada. Então, talvez a pessoa que esteja no centro tecnológico, falei certo? Parque de Inovação Tecnológica. Parque de Inovação Tecnológica. Talvez ela tenha mais conhecimento ainda do que eu. Talvez ela já investiu mais ainda em educação nela do que eu. Só que isso fica ou parado nela, porque ela só vai fazer isso de uma maneira de executar alguma coisa e não de ensinar outras pessoas a fazer isso. Então, ela já gastou o dinheiro com ela. Ela já gastou para ter tudo aqui. Agora ela consegue vender isso para os alunos, para as outras pessoas que ela tiver também e faturar bastante com isso. Eu sou uma prova viva, porque foi isso que eu fiz. Minha mãe não queria que eu fizesse letras, porque ela falava que o professor não ganhava dinheiro. Hoje eu moro em Alphaville. Então, uma pessoa que mora em Alphaville não pode não fazer dinheiro, concorda comigo? Concordo. Então, assim, a gente aprendeu como ganhar dinheiro através da educação. E ajudar as pessoas, porque isso também é um outro valor. Não adianta entrar para ganhar dinheiro só, porque não vai ganhar dinheiro. Agora, quando você ajuda as pessoas, o dinheiro vem. Exato, foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei no YouTube, por que eu cheguei no YouTube? Porque estava na época da pandemia, meus filhos estudavam numa escola municipal na época, porque eu estava trocando eles, por um monte de questão lá. Aí eu vi que os professores não tinham a menor capacitação de ensinar online, porque nunca ninguém tinha tido treinamento online. Aí o que eu fiz? Comecei a gravar as apostilas do estado de São Paulo para ajudar todos os professores e todos os alunos do estado de São Paulo. Qual que era o meu interesse com dinheiro nesse momento? Zero de cosca bola. Zero de nada. Eu só queria ajudar. Meu único intuito era ajudar. E aquilo foi crescendo, e foi aumentando, e hoje a gente é do tamanho que a gente é. Então... E agora, como o tempo urge, televisão é tempo, Sim. nós até já gastamos um pouquinho mais de tempo, mas vamos ter outras oportunidades da gente conversar. Cicero. Eu gostaria de deixar os microfones nossos para suas despedidas. Maravilha. E Bom. você pode também expressar a sua opinião sobre São José dos Campos, o que você está achando da cidade e tudo. Maravilha. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com o seu Ciro. Eu gostaria que todos vocês conhecessem o seu Ciro pessoalmente, do jeito que eu conheci, pessoa encantadora. Então, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Gostaria de motivar você que está aí assistindo também, tanto para aprender inglês como para compartilhar teu conhecimento. Pensa, pessoa, às vezes, é isso que a gente fala que é a maldição do conhecimento. Às vezes a gente sabe, a gente acha que todo mundo sabe aquilo que a gente sabe. Principalmente no meio de grandes mentes, né? Porque você compara a tua grande mente com outra grande mente, você fala, imagina, isso aqui é muito básico. É muito básico no meio que você vive, mas não é muito básico para a grande maioria das pessoas que estão lá fora. Então, eu queria te incentivar, te motivar
a compartilhar o conhecimento que você tem. Ariane, mas eu não sei. Mas isso dá para aprender, porque o mais difícil você já aprendeu, que era adquirir todo o conhecimento que você adquiriu. E a mesma coisa do inglês. Só queria deixar claro para você que é totalmente possível, que você é totalmente capaz, se você fizer da forma correta aí, seguindo os processos corretos para aprender inglês. Ariane, enquanto eu termino, toca uma musiquinha para a gente... Good, bora que vamos. Então vamos lá. Para a gente terminar bem, né? Terminar com música. Bom, vocês podem me encontrar no YouTube, que é o nosso grande canal, né? Que é o nosso maior canal ali. E aí é facinho de você achar, se você clicar no Google mesmo, inglês com música, vai estar lá, vocês vão ver a cara da teacher aqui lá no YouTube. Mas o nome do canal é Hello English Lovers, tipo, olá, amantes de inglês, tá bom? Hello English Lovers. A mesma coisa no Instagram, só lembrando que o Instagram ele é sempre bem resumido, né, seu Ciro? Porque assim, é só uma palhinha ali, mas conteúdo mesmo, e a gente tá com conteúdo diário também no YouTube para ajudar o pessoal aí. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, eu acho que é isso aí. Então, amigos ouvintes, eu espero que o programa tenha sido de todo agrado de todo mundo, que vocês aprenderam bastante e aprendam bastante e tenham a intenção de melhorar. Nas normas da ISO, que é a International Standard Organization, eles dizem o seguinte, que as empresas têm que ter melhora constante, melhoras sempre de melhora. E nós aqui, na nossa mente, nós somos uma empresa da nossa mente. Então, você tem que sempre procurar fazer a melhoria contínua da sua vida. Amigos ouvintes, um cordial bom dia e que o Senhor nos acompanhe.